Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Começando a nossa live agora. Chama as amigas. Essa live tão importante, gente. Comunicação de gratidão, café com comunicação. Nasceu primeiro no coração de Deus, tudo com base bíblica. Vamos iniciar, chama as amigas. Pega o aviãozinho, manda, porque vai ser muito boa essa nossa live, hein? E eu quero falar também do meu livro, Comunicando-se Melhor. Quem tiver interesse no meu livro, por favor, fala comigo, tá? Que fala como eu aprendi, né, a comunicar melhor com Deus, e isso transformou a minha vida. Isso é real, tá? Tá aqui meu livro. Que bom a presença de vocês. Vamos chamando, mandando um aviãozinho, o sobrenatural de Deus da comunicação. E o assunto hoje é comunicação de gratidão. Olha que maravilha, gente. Olha que tema poderoso, hein? Vamos começar. Vamos começar, primeiramente, falando, né, o que é gratidão. A gratidão é a porta de acesso à presença de Deus. Olha que poderoso isso. Salmos 104 fala: entrai por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Por isso que quando estamos na igreja, começamos o louvor. Por quê? Porque a porta de acesso a presença de Deus é o louvor, é graças. Isso abre a porta, acesso da presença de Deus. É bíblico, como eu li para vocês. E a gratidão, algo tão importante nas nossas vidas, que eu vou falar hoje sobre a comunicação de gratidão. Porque a gratidão, ela gera bênção nas nossas vidas. Deus se agrada, né? A Bíblia fala também em Salmos 4, como eu falei para vocês, né? De ações, a porta, Pai, a porta com ações de graças em seus atos com louvor. Olha que lindo, olha que maravilhoso isso, gente. E vamos ler também Provérbios 18 e 21. Eu sempre falo aqui que eu amo, é o versículo que eu mais amo, Provérbios 18 e 21, onde fala: a vida e a morte estão no poder da língua, comunicação verbal, e quem bem utiliza comerá do seu fruto. Então, esse provérbio 18, 21 é tão poderoso, porque é como nossa comunicação, porque quando louvamos a Deus, nós falamos, nós cantamos, estamos louvando, a nossa boca abre, há uma comunicação verbal. E Provérbio 18, 21 fala que a vida ou morte e murmuração é o contrário da gratidão, do louvor a Deus. Deus não se agrada da murmuração. Eu vou explicar para vocês, porque são palavras de vida. Quando você fala vida, palavras de vida, palavras positivas, palavras de gratidão a Deus. Todas essas palavras, você ser grato a Deus pelas mínimas coisas, são palavras de vida. E murmuração são palavras de morte. Nós vamos colher o fruto. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala que a vida e a morte estão no poder da língua, comunicação verbal, e que quem bem utiliza comerá do seu fruto. Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque a murmuração é morte. Quando reclamamos, palavras de morte, não são palavras de vida. Abre portas para o inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas. Isso é muito sério. Não tem vida, não agrada ao Senhor Jesus. Isso é muito sério. Então a gente tem que tomar cuidado. A gratidão dá acesso à felicidade. Vocês já repararam que tem pessoas que, quando elas são mais gratas, elas são mais felizes. Por quê? Porque tudo para elas está bom, elas estão sempre louvando ao Senhor, elas são mais felizes, né? E aquelas pessoas que só reclamam, e isso atrapalha Deus operar nas nossas vidas. Eu vou ler para vocês aqui. Isso atrapalha. Quando a gratidão, que é palavras de vida, gera felicidade, gera paz, antecede milagre, que eu vou explicar daqui a pouco. Deus se agrada, tá? Então, fortalece a nossa fé, fortalece.
e dá acesso à presença de Deus, é a porta de acesso à presença do Senhor, né? E eu vou dar um testemunho para vocês aqui agora. Teve um dia, isso acontece sempre, nem todo dia a gente acorda rindo, não é verdade? Sim, mas um dia eu acordei, tem meu quarto aqui, eu continuo fazendo meu devocional, minha comunicação com Deus, que eu não paro de fazer, um processo todo dia, é um processo todo dia. Não adianta buscar ontem e outro dia, não vou buscar. Não, a nossa comunicação com Deus é um processo, é todo dia. E teve um dia que eu fui para o quarto triste, chateada, e sabe, não dá vontade nem de orar, mas eu fui. Mas eu lembrei, sabe, eu comecei a ser grata a Deus. Olha o poder da gratidão. Eu estava triste, eu estava meio para baixo, sabe quando você acorda assim, meio desanimada mesmo, mas eu comecei a louvar, Senhor, obrigada porque eu estou viva, obrigada porque eu estou aqui. E comecei a agradecer pela minha família, comecei a agradecer a paz, aquela presença, sabe? Eu comecei a sentir algo diferente, porque há poder na gratidão. Quando eu acabei de agradecer, levantava minhas mãos, orava, eu estava outra pessoa, há poder na gratidão. Às vezes quando você está triste e começa a louvar a Deus, por quê? Porque nós temos que focar naquilo que é positivo, naquilo que vem do alto, daquilo que vem de Deus. Então temos motivos de sobra para sermos gratos a Deus. Ele morreu por nós, Ele nos ama, temos motivos de sobra. Sermos gratos pelas mínimas coisas de vida. E sempre que eu estou triste, que eu estou com alguma dificuldade, porque, amadas, nós sempre vamos passar por alguma dificuldade na vida. Isso é real, faz parte da vida. Mas quando há uma gratidão, a bênção, por quê? Porque agrada ao Senhor, como eu falei, e sempre que eu estou triste, eu começo a olhar o lado bom, sabe? Agradecendo às vezes o café que você toma, você está respirando, está com saúde, sabe? Seus filhos, sempre vai ter algo para agradecer. E começa em Deus o que Ele já fez por nós. Meu Deus do céu, são coisas demais para agradecer, né? E a gratidão é um poder, ela nos faz mais felizes, nos sentimos paz. Isso a gratidão faz. E o contrário, a murmuração é morte, como eu falei, Provérbios 18, 21, e gera frutos ruins. Não crescemos quando começamos a reclamar das coisas, amados. Isso não tem bênção na murmuração. E não tem o povo de Deus para alcançar a terra prometida. Foram 40 anos. Por quê? Porque murmuraram. E Deus não se agrada. Era para ser 15 dias e foi para 40 anos. Por quê? Por causa da comunicação verbal, por causa da murmuração que saiu da boca deles. Isso é muito sério. Atrasa a bênção de Deus nas nossas vidas. Abre portas para o inimigo. Deus não se agrada, não gera bênção, gera só tristeza e não crescemos. Essa é a verdade. Pode ser um vício emocional. Tem pessoas que têm aquele vício emocional de só reclamar. E não é bom ficar perto de uma pessoa dessa, concorda? Como é bom a gente ficar com pessoas positivas, pessoas que estão sempre bem com a vida. Por quê? Porque as pessoas gratas são mais felizes. Então tem pessoas que têm esse vício, sabe, de ficar reclamando. Não pode ser assim. Amados, não pode ser assim. Essa é a verdade. Não tem como ser assim. Porque a gratidão, ela gera bênção nas nossas vidas. É muito sério isso. E é uma decisão nossa. A gratidão é uma decisão nossa. Assim como amar, perdoar, seguir a palavra de Deus, é uma decisão nossa. Mas vai gerar bênção nas nossas vidas. Eu vou ler agora 1 Tessalonicenses 5,18. Fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A Bíblia está falando em todas as circunstâncias. A Bíblia não fala em 1 Tessalonicenses 5,18 que em algumas circunstâncias não. É aqueles momentos difíceis da nossa vida. Eu sei que é difícil. Às vezes dá vontade de você falar, reclamar, mas não se esqueça que Provérbios 18, 21 fala: a vida e a morte
está no poder da língua. E quem bem utiliza comerá do seu fruto. E quando você reclama, vai tardar bênção, vai tardar Deus operar na sua vida. Por quê? Porque Ele não se agrada disso, da murmuração, como eu falei para vocês. Então, a gente tem que ser uma posição nossa. Não, eu não vou reclamar, porque isso não vai fazer bem para mim. Isso não vai fazer bem para mim. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia, a palavra de Deus fala. E às vezes eu quero reclamar. Muitas vezes aqui em casa, minhas filhas sabem disso, meu marido é testemunho. E você tem que criar esse hábito de estar sempre grato a Deus. Qualquer coisa, é bênção, é bênção. Ah, minha filha, é bênção. Em vez de eu falar negativo, eu falo positivo. Por quê? Porque eu sei que eu vou colher frutos, como fala Provérbios 18, 21. Eu falo vida. Quando falamos vida, não é isso? O que a gente nós vamos comer do fruto daquilo que estamos falando. E se eu começar a reclamar? Não vai ter bênção. Eu vou colher o quê? Frutos ruins. Porque a murmuração não vem de Deus, ela vem do maligno. Isso é muito sério. Então o processo todo de que eu faço, essa palavra é para mim também. Como é bom ouvir essa palavra para mim também. Porque quando eu vou reclamar, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Eu começo a ver o lado bom, Senhor, obrigado, é bênção. Então, é difícil a gente glorificar, agradecer nas dificuldades, mas é possível e Deus se agrada, amados. Não é só nos momentos bons que temos que ser gratos e temos que ser felizes porque é aquilo que temos. É pessoas, não, eu vou ser feliz quando eu alcançar isso. Não, nunca vai ser feliz. Se você não é feliz por aquilo que você tem hoje, não pense que você vai ser feliz com algo que você alcançar. Não, é o hoje. Nós vivemos hoje. A gente tem que ser feliz hoje pelo que temos. Isso é gratidão. É aquilo que nós estamos vivendo hoje, aquilo que Deus nos dá. Isso agrada a Deus. Isso nos dá felicidade. Quantas pessoas, isso ajuda também na depressão, angústia. E porque as pessoas quando estão angustiadas, porque já aconteceu comigo, angústia é uma coisa que chega para todos nós, às vezes, e você começa, não focar naquele problema, naquela coisa negativa, porque quanto mais você focar, vai ter mais resultado. Então foque na gratidão, não foque na murmuração, foque naquilo que Deus já fez, foque no positivo, isso vai dar certo, Deus vai abençoar. Amados, quantas coisas, eu consegui na minha vida, eu não tinha ainda, mas eu já agradecia, Tinha uma bênção muito que eu queria, eu não tinha ainda, mas um testemunho aqui. Eu comecei a agradecer. Senhor, obrigada, porque isso vai dar certo. Obrigada, Pai, segundo a vontade dele, é claro, vai dar certo. Eu comecei a agradecer. Antes de receber, eu vou falar que isso agora sobre isso também, que está em Lucas 9,16. Você agradecer, dar graças antes. Isso é uma bênção. Eu vou falar como isso aqui é uma bênção. Em Lucas 9,16, milagre de Jesus. Vou ler aqui, Lucas 9,16 para vocês. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças. Jesus, perfeito, ele deu graças e partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que servissem ao povo. E mais de 5.000 pessoas se alimentaram. E ainda sobrou. Mas o que Jesus fez? Ele deu graças. Olha que maravilha. A nossa vida tem que começar com graças, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez. Ele já fez todas as coisas já. Como eu disse, coisas que às vezes eu quero, eu já começo a agradecer. Porque é porta para Deus operar mais rápido nas nossas vidas. E eu comecei a agradecer, Senhor, obrigado. Eu não tinha. E eu comecei a agradecer, obrigada, Pai, porque acontecendo isso segundo a Tua graça, segundo a Tua vontade. E próprio Jesus, isso, o que acontece, gente, isso também vai fazer com que milagres aconteçam quando você é grato, quando você começa a agradecer. Jesus deu graças antes do milagre acontecer. Olha que maravilha isso, gente. Então é real. A gratidão, ela gera paz, ela gera felicidade.
Sabe, mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade, agradeça por estar vivo, agradeça porque você tem uma família, seja grato, isso traz felicidade, isso agrada ao Pai, agrada a Deus, isso gera bênçãos nas nossas vidas, isso agrada. Murmuração é do diabo, não murmure, mesmo que sentir vontade de reclamar. Eu estou nesse processo e eu faço, não reclame, obrigada Pai, porque isso vai passar, porque isso vai melhorar, obrigada Pai, porque o Senhor vai me dar vitória. Olha a diferença, isso fortalece a nossa fé, amados, isso fortalece a nossa fé. A gratidão de Deus, ela liberta, ela cura, liberta, cura, renova a nossa fé. Quantas bênçãos temos ao agradecer ao Senhor, e ao contrário de murmurar. A palavra de Deus é clara, a palavra de Deus temos que ser gratos pela palavra de Deus que nos ensina a viver. Está tudo aqui, amados, está tudo na palavra de Deus. Se você quer ouvir Deus falar com você, vá à Bíblia, é Deus falando com você. Temos que ser gratos porque temos um manual de vida. São tantas coisas para agradecer. Se eu começasse a agradecer aqui, eu não ia ter fim. Porque muitas vezes focamos no negativo, focamos no problema. Mas não, vamos ser gratos. Vamos focar no que Deus já fez, que Ele nos ama e que Ele é poderoso. Ele abriu o mar vermelho. Por que Ele não... O problema que nós temos é tão simples. Todo o poder pertence a Ele. Temos que confiar no Senhor, entregar. Senhor, isso é difícil, mas faça, obrigada, Pai, até mesmo por esse problema, que eu sei que o Senhor vai resolver, em nome de Jesus. É um estilo de vida. Eu tento a cada dia ter um estilo de vida. Qual é o estilo de vida? Estilo de gratidão. É fácil? Não, mas é uma decisão nossa. Podemos ouvir aqui, eu posso estar aqui falando várias coisas para vocês, podemos ter o conhecimento, mas se a gente não decidir viver uma vida mais com gratidão, isso vai agrada a Deus, com certeza, como eu falei aqui os versículos, mas é uma decisão nossa. Nós temos o conhecimento, mas é a palavra de Deus falando e gera bênção. As coisas vão vir mais rápido. Agradeça antes. Não recebeu ainda aquela bênção? Agradeça. Eu já fiz isso. Eu fiquei um tempo agradecendo e veio mais rápido. Não se esqueça, a murmuração atarda. Gente, vai demorar Deus abençoar aquilo que vocês querem. Com certeza. Isso por quê? Porque não agrada a Deus, é uma porta para o inimigo entrar na nossa vida, tá? Então é isso, que nós possamos ter uma vida, essa palavra é para mim também, temos uma vida mais de gratidão a Deus, sabe? Por tantas coisas, focar no positivo, focar naquilo que Ele já fez. Vamos falar, sair da nossa boca palavras de bênção, palavras de vida, porque vamos colher o fruto daquilo que falamos. Isso Provérbios 18, 21, é a maior prova que não podemos falar tudo o que pensamos. Não. Porque tem força no que falamos. A gratidão é uma força poderosa. Davi, em seus salmos, como ele era grato, mesmo nos problemas de dificuldade. Davi, nos salmos, se vocês pegarem os salmos, ele sempre louvava o Senhor. Ele estava sempre louvando ao Senhor. E muitas dificuldades ele passou. Mas não depende de circunstâncias para sermos gratos. Muito obrigada pela sua presença e você que foi abençoado, porque é uma palavra, café com comunicação, com base bíblica, nasceu primeiro no coração de Deus. Não deixa de compartilhar, esteja aqui comigo, compartilhar com as irmãs, falar comigo e compartilhar. Muito obrigada pela presença de vocês e que nós possamos estar sempre gratos, ter essa comunicação de gratidão. Qual? Sair da nossa boca sempre palavras de gratidão, palavras de vida e não palavras de morte. Muito obrigada, um beijo no coração de todos vocês. E como eu falei, é a palavra de Deus, ela não volta vazia. Essa palavra que eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim também, fortalece a minha fé. Eu preciso todos os dias, nós precisamos de Deus o tempo todo. A gente precisa de Deus, da palavra. Então, para mim também, você que foi abençoado, não deixe de compartilhar.
com outras pessoas, se você for abençoado. Muito obrigado pela tua presença e fiquem com Deus. E aí?